Olá, seja bem-vindo à segunda aula do nosso treinamento DW. Na aula passada, eu mostrei para vocês como faz a integração de dispositivos via rede. Em exclusivo, um inversor de frequência sendo controlado por um controlador através de uma rede industrial. E na aula de hoje, eu vou mostrar para você como fazer o acesso aos parâmetros desse inversor, também utilizando uma rede industrial. E também colocar esses parâmetros de uma forma simples na tela da sua IHE. Na aula passada, nós utilizamos um bloco chamado Sin_Speed para fazer o acionamento desse drive. Porém, muitas vezes nós precisamos acessar alguns parâmetros específicos e fazer a alteração desses valores. Para isso, utilizaremos um bloco que se encontra na mesma biblioteca. Então, navegamos em Libraries, viemos aqui em DriveLib 7200-1500, clicamos em Master Copies, Synamics, e aqui dentro nós temos outro bloco chamado Sina_para. Você clica e arrasta ele para a sua linha de programação. E agora você precisa preencher esse bloco com algumas informações. Então nesse bloco eu tenho um pino de Start, onde será o bit de execução desse bloco, certo? Então eu posso colocar executar. Okay. Nós temos também outro pino chamado Read or Write, ou seja, para leitura ou para escrita de parâmetros. Então você coloca 0 para ler ou 1 para escrever esses parâmetros. Nós temos outro pino de entrada que é o ParaNumber, que seria o número de parâmetros que você vai tanto ler ou escrever. Ok? Então vou deixar aqui 3 parâmetros para leitura. E depois eu preencho com Hardware Identification, que será qual inversor que esse bloco estará relacionado, ok? Então seleciona aqui o meu inversor e pronto. Agora nós precisamos indicar quais parâmetros nós iremos ler através desse bloco. Para isso, nós navegamos pela árvore de projetos, clicamos em Program Blocks, abrimos a base de dados desse bloco e aqui dentro dela tem um índice chamado SXParameter. Você clica nele e percebam que ele permite apenas 16 parâmetros por bloco. Ou seja, se você precisar ler mais que 16 parâmetros ou escrever mais que 16 parâmetros, você terá que adicionar outro bloco para liberar mais 16 e assim por diante. Então, dentro dele você tem um campo chamado ParaNumber, onde você vai colocar qual é o número do parâmetro que você quer ler. Se você não sabe qual é o número desse parâmetro, você também pode navegar pela árvore de projeto, abrir a pasta do inversor e clicar nos parâmetros do inversor. Então aqui ele mostra todos os números dos parâmetros e também o que faz cada um. Então você seleciona o que você quer ler e adiciona naquele campo da base de dados do bloco de leitura. Então aqui eu vou separar 2 parâmetros para nós lermos e 2 para escrevermos. Então eu separei 2 parâmetros para leitura, que são o torque, o 31, e a temperatura do motor, que é o 35, e separei também mais 2 para a escrita, que serão a rampa de aceleração, 1120, e a rampa de desaceleração, 1121. Certo? Então eu vou jogar esses valores lá, ok? Então eu venho para essa base de dados, então aqui no parâmetro eu vou colocar 31, que é o meu torque, no 2 eu vou colocar 35, que é a temperatura do meu motor. Nesses eu estou fazendo a leitura. Como eu quero fazer a escrita também, então eu vou ter que adicionar outro bloco desse e trocar de leitura para escrita. Então vamos lá. Venho aqui na biblioteca, clico e arrasto. Ok. Para a leitura eu vou colocar um clock de 10 Hz aqui, para ele ficar pulsando e fazendo essa leitura. E para a escrita eu vou colocar um bit de escrita. Okay. Então aqui
eu coloco o número 1 para ele fazer a escrita dos parâmetros e também vou colocar aqui 2 parâmetros para ele fazer essa escrita. Da mesma maneira, no Hardware Identification, eu vou colocar qual inversor que ele vai estar associado, ok? Feito isso, agora eu tenho que colocar os parâmetros da escrita, então vou lá na base de dados deste bloco, vou em SXParameter, coloco aqui no campo 1 1120, aceleração, e 1121, desaceleração. Feito isso, é só você fazer o download para o seu controlador, que ele vai estar fazendo a leitura e a escrita desses parâmetros conforme a sua aplicação. Depois de realizar o download para o seu controlador, você pode clicar em monitorar e ver quais são os valores que você está lendo do inversor de frequência. Para colocar esses valores em uma tela de visualização, uma IHM, você pode seguir os seguintes passos. Você clica em Add New Device, então seleciona IHM, aqui você vai selecionar o modelo da sua IHM, no caso eu vou colocar aqui uma de 9 polegadas, seleciona o modelo correto da sua IHM, clique em OK que ele vai iniciar o wizard de comissionamento. Aqui no wizard da IHM, você pode selecionar já no primeiro campo qual vai ser o controlador que ela vai estar recebendo essas informações, que ela vai estar conectado. Então seleciona o controlador, você pode clicar em próximo, definir o layout da tela, ok? Próximo, selecionar algumas telas de alarme, que o próprio sistema já faz para você, ok? Próximo. Se você já tem o escopo de quantas telas terá o seu projeto e quais são elas, você já pode definir na navegação da tela aqui nesta parte, ok? Então, próximo. Você também pode habilitar as telas de configuração do sistema nesta parte, selecionando qual você quer, ok? Clique em próximo e também definir quais as funções dos botões. Feito isso, a sua IHM já está pré-configurada e você já pode dar início à criação de suas telas. Após a criação da sua tela, o próximo passo é adicionar as variáveis nela. Para isso, você pode navegar pela árvore de projetos, selecionar a base de dados do seu bloco, ir em parâmetros, selecionar o parâmetro que você quer e mover o valor diretamente para a tela da sua IHM. Ok? Clicando neste campo, você pode também mudar qual o formato dele, ok? E também já colocar a unidade que está sendo medida essa variável. Feito isso, basta você fazer o download para a sua IHM, que já vai estar funcionando tanto a leitura quanto a escrita de parâmetros no seu inversor de frequência. Bom, esse foi o nosso treinamento de hoje, onde nós mostramos as facilidades de integração de dispositivos via rede. Curtam as nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram quanto LinkedIn, e até a próxima, pessoal!